A paz do Senhor. A parábola do servo vigilante está em Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 40, e em Marcos, capítulo 13, versículos 33 a 37. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que espera pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Que ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém. O Senhor está falando sobre vigilância, sobre aquele servo fiel. Mesmo o seu Senhor estando ausente, ele vai continuar de guarda, impedindo que o ladrão, que o saqueador venha até a sua casa e lhe dê prejuízo ou cometa também algum crime. Essa parábola, ela está baseada em 3 advertências importantes. Olhai, vigiai e orai. Primeiramente, nós vamos falar sobre esse termo, olhai. Então, parece que todo mundo que olha está enxergando, mas não é bem assim. Muitas vezes a pessoa está olhando, está vendo, mas não está enxergando com os olhos livres uma situação. E se ela não enxerga direito, ela não pode resolver nem opinar sobre qualquer questão. Ela não está enxergando direito. Olhar é olhar com diligência, enxergando. E é esse olhar que o Senhor está falando para nós, com prudência. As pessoas que adoram imagens de escultura, que têm seus ídolos de adoração, finalmente eles vão se parecer com eles, porque eles vão se cegando espiritualmente, não vão enxergar, não vão discernir mais, porque estão cegos espiritualmente. Inclusive, há essa passagem, Salmo 115, versículo 8. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. O problema não é só aquele que constrói essa imagem, que fabrica essa imagem, mas aquele que confia e adora. É esse que é o grande problema. Mas hoje, quando falamos de adorar ídolos, a situação não se resume apenas àqueles ídolos antigamente referidos, porque hoje qualquer coisa, qualquer objeto, pessoa, pode se tornar um ídolo de veneração, e a pessoa confia muito mais naquilo em que ele acredita do que propriamente em Deus, em Jesus, e não cuida de buscar o Espírito do Senhor. Não, nunca se buscou tanto os prazeres carnais, os prazeres do mundo. O mundo hoje, como nunca, jaz no maligno. E as pessoas hoje estão muito preocupadas com o ganho material, não importando o custo disso. E, muitas vezes, até entregam a sua alma
por esse ganho material. Então, o dinheiro, o Deus Mamon, está falando muito alto na vida de muitas pessoas que estão perdendo a vida eterna porque querem cada vez mais. E não importa a quantidade, quanto mais tem, nunca saciam, querem sempre mais. E por isso que muitas vezes metem os pés pelas mãos e são punidos, porque tem muitos que compram até a justiça. Essa parábola, quando fala olhai, ela não quer dizer simplesmente enxergar o mundo e tudo que está ao redor. Quando verificarmos alguma situação contrária à vontade de Deus, que ofende ao Senhor, que contraria aos princípios espirituais, nós temos que também posicionarmos, tomarmos uma posição contrária, porque o mundo está cheio de desmandos e nós só conseguimos discernir através do Espírito Santo, que fala à nossa mente e fala também ao nosso coração. Esse contato íntimo com o Espírito de Deus faz-nos capaz de enxergar o que com os olhos naturais nós não conseguimos enxergar nem discernir. E quando as pessoas não olham através da luz do Espírito Santo, elas se enganam e pecam, e esses pecados tão repetidos, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Em Mateus 6, 22, 23, diz o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Quando nós estamos em pecado, estamos alimentando o mal em nossa vida e repetindo pecados e deles não arrependendo, nós não conseguimos enxergar a realidade com olhos espirituais, porque a nossa visão espiritual está turva, está embaçada e não conseguimos enxergar da maneira correta. E as densas trevas do pecado, elas empanam o nosso olhar crítico através do Espírito Santo. Nós muitas vezes nos enganamos e permanecemos no erro porque essas trevas estão dentro de nós, impedindo que a luz de Cristo, a luz do Espírito Santo estejam em nós, porque tudo vem do Senhor. Como que nós vamos reconhecer que estamos pisando no solo arenoso do pecado, prestes a afundar? Porque somente com olhos espirituais, observando através do Espírito Santo, é que reconhecemos que estamos mal, que estamos no pecado e que qualquer hora seremos tragados pelo mal. Como que vamos perceber essa falsa segurança? Que muitas vezes, aparentemente, nos sentimos seguros, mas estamos andando sobre um pântano, sobre um charco, podemos afundar a qualquer momento. Quem anda com Deus enxerga mais longe, enxerga com muito mais nitidez, porque o Santo Espírito, que é a luz de Deus, nos mostra o caminho, nos mostra os percalços, os obstáculos, os perigos que estão à nossa frente. E quem anda com Deus não corre o risco de tropeçar nesses obstáculos, porque enxerga melhor, enxerga bem. E também podemos reconhecer as artimanhas de Satanás, que também nunca dorme, está sempre ao nosso derredor, buscando a quem tragar. Olhemos em volta com esses olhos límpidos e afastemos do mal. Jeremias 5:21 diz o seguinte: ouçam isto vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Se nós continuarmos servindo aos ídolos, colocando qualquer pessoa ou coisa material no lugar de Deus, é uma forma de prestar culto
aquele que não é Deus. Nós nos tornaremos como imagem de escultura, porque não temos mais a visão espiritual para reconhecermos o perigo, para reconhecermos que o pecado está à porta e Satanás não nos dá folga. Então nós podemos pressentir essa proximidade quando o Espírito Santo, a luz de Deus, está em nós. A segunda palavra, vigiar. Não adianta olhar, ver e não vigiar, estarmos alertas contra todo o mal, porque o mal está no mundo. A todo momento nos deparamos com o mal. É num programa de televisão, é num livro, é numa revista, é num filme. Então temos que ter um espírito seletivo. Quem anda com Deus é que vai recusar e ajudar também a alertar outros. Temos que vigiar constantemente, porque quando o servo está alerta, ele não vai ser surpreendido pelo seu senhor, ele não será apanhado dormindo. E quando a gente fala isso, no sentido espiritual, é muito mais grave, porque se nós nos mantivermos vigilantes contra Satanás, contra as ciladas dele, as artimanhas do mal, nós podemos ser surpreendidos no pecado. Então, nós temos que estar realmente vigiando. Esse servo vigilante, se ele não estiver na sua função, cumprindo de maneira correta, ele pode ser mandado embora, porque ele não serve para esse tipo de serviço. Quando deixamos o pecado e tomando conta de nossas vidas, nós nos afastamos automaticamente de Deus. E muitas vezes nem percebemos, é tão devagar, é de maneira tão sutil, porque se Satanás se apresentasse do jeito que ele é, realmente a gente não iria na sugestão dele, na influência dele, mas como ele é sutil, como foi lá no Jardim do Éden e convenceu Eva, atrair a confiança de Deus. É assim que ele age até hoje. Porque como Deus não muda, Satanás também não muda. E até os dias de hoje ele continua sendo o enganador que quer fazer com que os filhos de Deus se afastem do caminho. E, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas graças a Deus que não é possível isso acontecer. E quando vamos afastando de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus, a nossa intimidade com o Senhor, ela vai diminuindo. Aquela vontade de estar com Deus, na presença dele, vai se arrefecendo e nós vamos esfriando. Por isso que Deus fala que, com o tempo, o amor de muitos esfriará. E o pior esfriamento é o esfriamento junto de Deus, porque se esfriarmos diante dele, a nossa vida vai ser de trevas. Então, não estaremos andando na luz, não estaremos andando de dia e praticaremos muitas coisas que duvidaríamos num tempo anterior, seríamos capazes de fazer. Nossos olhos estão turvos pelo pecado, nós não estamos mais vigilantes, deixando de lado a convivência com o Senhor, vamos deixando de lado a leitura da Bíblia, nos afastando de maneira paulatina, vagarosamente. Então, hoje, eu não leio a Bíblia como eu lia no mês passado, eu não oro como eu orava antigamente, quando eu estava vivendo o primeiro amor, estava naquele contato apaixonado com Deus, com a palavra de Deus, e a gente vai esfriando e vai deixando de lado. Ao mal ler um versículo, mas nem reflete sobre ele, porque a vida hoje é de muita pressa, ninguém para observar as coisas de Deus, para observar o que Deus tem feito. Nós não podemos deixar de lado a leitura da palavra, a oração diária, várias vezes por dia, porque nós sempre temos motivos de agradecer, são tantas bênçãos, e não só pelas bênçãos, pela presença de Deus na nossa vida, pelo perdão que Ele não cansa de nos dar, porque sempre estamos pecando, mas quando nos arrependemos, o Senhor está sempre disposto a
nos perdoar. Se não fosse a Bíblia, como que conheceríamos de Deus? É o livro mais vendido, do mais lido, porque é a expressão da verdade, é o próprio Deus que fala. A palavra de Deus é Ele falando conosco. É um livro muito procurado, pena que nem sempre seguido de maneira correta. Então, se não fosse pela palavra, não conheceríamos Deus, nem a vontade de Deus para a nossa vida, e muito menos bem e o mal. Mas a palavra de Deus sempre nos adverte a andar no caminho reto, no caminho do Senhor, para que, quando clamarmos, Ele está sempre colhendo a nossa prece, as nossas petições. Quando estamos honrando o Senhor através das orações, Ele está colhendo cada palavra em seu coração infinito, em seu coração maravilhoso. Satanás está sempre tentando nos tragar, mas quando ele sente a nossa resistência, quando resistimos a ele, ele nos deixa, porque ele sente a nossa firmeza, ele conhece que nós somos íntimos do Senhor, ele sabe quem é dele, tentou até Jesus, mas quando ele vê que não consegue mudar a pessoa de opinião, não consegue fazer ele sair daquele caminho, naquele momento, ele se afasta, ele volta à carga, que estejamos sempre vigilantes e preparados. A terceira expressão, orai. Não adianta olharmos, tomarmos conhecimento do que está acontecendo à nossa volta, no interior de nós, na nossa intimidade, se não orarmos diuturnamente. A oração é um meio de falarmos com Deus e também de apresentar a Deus as nossas petições, agradecer pelas bênçãos que recebemos diariamente, as visíveis e as invisíveis. E à medida que vamos deixando de orar, o nosso coração vai se esfriando. Não vamos tendo aquela necessidade constante de orar, porque orar é uma constante necessidade do nosso coração, de se aproximar de Deus. E quando deixamos de orar, nós vamos sentindo uma distância. Não que o Senhor queira, porque Ele anela conviver conosco, estar em intimidade conosco. Nós não vamos mais sentindo a voz dele em nosso coração, na nossa mente, porque de certa forma sentimos uma obstrução. Se não oramos, nós estamos mais sujeitos ao pecado, e esse pecado vai fazendo separação e nos sentimos abandonados. Essa obstrução é causada pela falta de intimidade. Essa oração, ela não pode representar simplesmente um pronto-socorro. Eu estou numa situação difícil, eu vou orar. Não, nós temos que orar constantemente, orar sem cessar. É um pedido, é um conselho do Senhor que oremos sem cessar. Não é começar a orar quando acorda e continuar orando o dia todo. Tem gente que entende assim e acha que não é possível. Não, orar sem cessar é para que nunca desistamos de orar. Orar constantemente em qualquer circunstância. Estamos tristes? Oremos. Estamos em dificuldades? Oremos. Estamos felizes? Oremos também. Porque sempre temos o que agradecer ao Senhor. O Senhor não quer se separar de nós. Nós é que muitas vezes deixamos essa bênção, essa convivência por causa não dos propósitos do Senhor, mas por causa de nosso afastamento, porque não estamos vigiando, não estamos vendo, não estamos orando. A oração é muito importante. Na presença de Deus, olhando, vigiando e orando, estaremos mais preparados para enfrentar os problemas, também qualquer situação, inclusive a morte. Porque às vezes a pessoa tem muito medo da morte, porque ela não tem confiança de que esteja preparada, de que esteja salva. Mas se nós cremos, confiamos no Senhor, estamos vivendo uma vida de intimidade, buscando sempre pelo Espírito de Deus, honrando o nome do Senhor, e nele confiamos, não digo cegamente, mas
porque a fé é racional. Podemos estar tranquilos, à medida que nós vamos lendo a palavra, vigiando, orando, buscando sempre o Senhor, nós teremos mais essa segurança, que se morrermos hoje, nós estaremos na presença do Senhor. E se Jesus voltar hoje, também, igualmente, nós estaremos na presença do Senhor. Como não sabemos a hora do Senhor nos chamar e nem da volta de Jesus, que estejamos diariamente olhando, vigiando, orando, porque é a única forma de estreitar os laços com o Senhor. Nenhum de nós merece nada do Senhor, mas pela sua misericórdia, ele sempre honra os seus filhos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Amém. Que assim seja. Amém.